Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula hoje. A gente vai começar um assunto novo, tá? Que são as sequências. Bom, gente, o nome já é bem intuitivo, assim, pra gente imaginar o que que é uma sequência, né? E eu coloquei aqui dois exemplos de sequências para vocês darem aí uma relembrada. Tenho certeza que vocês já sabem o que é uma sequência. A primeira que eu coloquei é uma sequência dos números naturais. O que são os números naturais? São aqueles números que a gente conta, né? Quando a gente é pequenininho, aqueles primeiros números que a gente aprende. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São esses números inteiros e positivos, né? São os números naturais. Então, essa que eu coloquei aqui para vocês entre parênteses é a sequência dos números naturais. Não dá para colocar todos os números naturais aqui, né, gente, dentro desse parêntese, até porque eles são infinitos. E é por isso que a gente representa aqui a continuidade dele com esses três pontinhos, beleza? A segunda sequência que eu coloquei como exemplo são a sequência dos números inteiros. Os números inteiros englobam os números naturais, que a gente conhece, 1, 2, 3, e também os números negativos, -1, -2, -3. Então, eu representei aqui também, entre parênteses para vocês, a sequência, né, um pedaço da sequência dos números inteiros. A gente sabe que eles também são infinitos, tanto para o lado dos negativos quanto para o lado dos positivos, né? Aqui, ó, a gente continua com o -4, o -5, o -6, aí tem o -100, o -1000 e assim sucessivamente, tá bom? Bom, gente, todas as sequências, elas possuem uma lei de formação. Coloquei aqui para vocês, ó, lei de formação. O que que é uma lei de formação? É o que o próprio nome diz, tá bom? É uma regra que explica a relação entre os termos. Por exemplo, aqui nessa sequência dos números naturais que a gente viu, qual era a lei de formação? Cada termo, né? Cada próximo termo é o anterior somado a 1. Concorda? Olha só, não vai de 1 em 1? Então, essa é a lei de formação, beleza? É o termo anterior mais 1. Sempre assim. A mesma coisa também com a sequência dos números inteiros, tá bom? A lei de formação dela é ela ser os números inteiros. E coloquei aqui dois exemplos para vocês de sequências também com as leis de formação delas. Olha só, essa sequência aqui, ó, 0, 2, 4, 6, qual é o próximo? 8, 10, 12. Essa aqui é uma sequência dos números pares, ok? Então, qual é a lei de formação dessa sequência? É isso aqui mesmo, ó, todos os números pares. Então, se um dia eu pedir para você escreva uma sequência na qual a sua lei de formação é que ela seja todos os números pares. Então, você vai fazer essa sequência aqui, tá bom? Ah, eu quero uma sequência que a lei de formação seja divisores de 12. Então, você vai montar uma sequência na qual todos os termos, que são esses termos, gente, são os números que compõem essa sequência, tá bom? Os termos dela. Todos os termos têm que ser divisores de 12. E essa sequência aqui que eu coloquei para vocês. Então, só recapitulando aqui essa primeira tela, a sequência, né, é um conjunto, né, de números que tem uma lei de formação que rege esses números, ou seja, que indica que número que está por vir, né, vamos dizer assim. Essa é a lei de formação, tá? É a regra que explica a relação entre os termos, tá bom? Eu não posso colocar uma sequência aqui aleatória sem nenhuma lei de formação. Ela precisa ter uma lei de formação, ok? Com os exemplos que a gente viu. A lei de formação aqui era os números naturais, aqui eram os números inteiros, aqui eram os números pares e aqui eram os divisores de 12. Uma sequência, ela sempre tem uma explicação, né? Uma regra para aqueles números que estão ali dentro. Por que que esse número está aqui? Porque ele é um número natural. Por que que esse número está aqui? Porque ele é um número inteiro. Por que esse número está aqui? Porque ele é um número par, entendeu? Os números que estão na sequência têm um porquê deles estarem lá. E esse porquê é a lei de formação dessa sequência. Vamos continuar.
Bom, agora a gente vai aprender a como identificar um termo de uma sequência. Para isso, coloquei aqui uma sequência para vocês, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Isso aqui é uma sequência. Como que a gente pode identificar os termos dessa sequência? A gente indica sempre com uma letra, nesse caso, eu indiquei pela letra A, e um índice. O que que é o índice? É esse número pequenininho que a gente coloca mais embaixo da letra para indicar. Então, por exemplo, o índice indica a posição do nosso termo dentro dessa sequência, ok? Então, o A1, ele indica o primeiro termo. Quem é o primeiro termo, gente? É o 2, não é mesmo? Então, A1 é o 2. Ah, qual que é o A3? Ou seja, o terceiro termo dessa sequência é o 6. Ah, quem é o A6? O sexto termo dessa sequência é o 12. E assim sucessivamente, tá bom, gente? É bem simples. Então, se eu te dar uma sequência e pedir para você me informar quem é o A4, é só você identificar quem é o quarto termo dessa sequência, que é o 8. E assim sucessivamente, tá bom, gente? Essa parte é bem simples mesmo. Continuando, então, agora nós vamos ver o que é uma sequência recursiva e uma sequência não recursiva, tá bom? Não é nenhum bicho de sete cabeças não, tá, gente? Olha só, a sequência recursiva é uma sequência, em que o próximo termo depende do anterior, ok? Então, gravem isso. A sequência recursiva é aquela sequência que o próximo termo sempre vai depender do termo anterior. Como assim? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Temos uma sequência 21, 11, 1, menos 9, menos 19. Uma sequência estranha, né? Mas olha só qual é a lei de formação dessa sequência. Observe, né, que o próximo termo da sequência é o resultado do termo anterior subtraído de 10 unidades. Então, nós temos aqui o primeiro termo da sequência, que é o 21. Quem vai ser o próximo termo? É o 21 menos 10, que dá 11. Então, beleza, esse aqui é o nosso A2, tá? O nosso segundo termo, que tá aqui, ó. Quem vai ser o próximo termo, o terceiro termo dessa sequência? Vai ser o 11 menos 10. Observe, né, que a lei de formação dessa sequência é o termo anterior subtraído de 10 unidades. Então, quem é o próximo termo? É o termo anterior subtraído de 10 unidades. 11 menos 10 é 1, ok? Então, o 1 é o nosso A3. Quem vai ser o próximo termo? 1 menos 10, ok? É sempre o termo anterior subtraído de 10 unidades. 1 menos 10 dá menos 9, ok? E assim sucessivamente. Então, reparem que o próximo termo depende de eu saber qual é o termo anterior, ok? Essa sequência ela é uma sequência dependente. Os seus termos dependem um do outro. Eu sempre preciso conhecer o termo anterior para saber qual vai ser o próximo termo. Então, quando isso acontece, quando um termo é dependente do outro, a gente chama essa sequência de sequência recursiva, ok? Então, ao contrário da sequência recursiva, nós temos a sequência não recursiva. A sequência não recursiva é a sequência em que o termo anterior não depende do anterior. Eita, peraí, gente. Que o próximo termo, né? Perdão. Arrumei aqui, gente. Então, a sequência não recursiva é a sequência em que o próximo termo não depende do anterior. Na sequência recursiva, vocês viram que a gente precisava, né, ó, do termo anterior para descobrir o próximo termo. Agora, na sequência não recursiva, a gente não precisa mais, não tem essa dependência de um termo anterior para a gente achar o outro, ok? Por exemplo, essa sequência aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Observe que a sequência é formada pelos múltiplos de 2. Então, a gente vai saber que todos os múltiplos de 2 vão estar nessa sequência, não é mesmo? Nessa daqui, ó,
Eu não tenho como saber se o menos 50 vai estar aqui, mas aqui eu sei que, por exemplo, o 40 vai estar nessa sequência. Por quê? Porque o 40 é um múltiplo de 2, tá bom? Então, eu sei que o 40 vai estar, independente de saber qual é o termo anterior dele, ok? Eu sei que o 42 vai estar, eu sei que o 100 vai estar, porque o 100 é um múltiplo de 2, beleza, gente? Então, bem simples, né? A sequência recursiva, o próximo termo depende do termo anterior. Já na sequência não recursiva, o próximo termo não depende do anterior, tá bom? A gente consegue saber os termos da sequência sem precisar ter o termo anterior, beleza? Então é isso, gente. Tem alguns exercícios lá na plataforma. Deem uma lida também no documento, que é muito importante, que tá bem explicadinho, passo a passo, para vocês entenderem essas diferenças e façam os exercícios, tá bom? Tchau, gente, até mais.